Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar, né, com as emergências clínicas. Eu gosto de iniciar essas aulas falando um pouco da síncope. Por quê? Porque a síncope nada mais é que um sinal, né, um sintoma que qualquer vítima, né, ou paciente possa manifestar através, né, de uma perda súbita, repentina de consciência, por causa de várias morbidades, várias doenças. Pode ser por doenças cardíacas, pode ser por trauma, pode ser por doenças psiquiátricas, né, psicológicas. Então, a síncope é um termo que vocês vão ver muito, principalmente na urgência. É uma das ocorrências que mais nós, né, recebemos nos prontos atendimentos ou até mesmo no pré-hospitalar. Então, a síncope ela é definida como uma perda súbita e transitória da consciência, com o desaparecimento do tônus postural devido à hipoperfusão cerebral, seguida por recuperação rápida e completa. Então, a síncope, pessoal, é um desmaio, né, por falta de hipoperfusão cerebral. Por algum motivo, houve uma falta de oxigenação no nosso cérebro. Então, essa pessoa vai ter uma perda de consciência repentina, muito rápida, súbita. Isso é chamado de síncope. É muito comum, né, acontecer na hipoperfusão cerebral devido ao tônus postural, principalmente em idosos. Então, isso é o conceito de síncope, por falta de oxigenação cerebral, tá? As estatísticas, né, nos mostram que corresponde de 1 a 3% das admissões hospitalares e 3 a 5% dos casos admitidos em sala de emergência. A taxa de recorrência é bastante elevada, uma vez constatado um episódio de síncope, a probabilidade de recidiva é por volta de 30%. Então, ocorreu uma síncope naquele paciente, pode ser que aquele paciente foi atendido, liberado, mas ele tem uma grande chance, se não for investigada a causa dessa síncope, de voltar a esse atendimento ou acionar o serviço de urgência e emergência, né, móvel, porque ele vai ter novamente essa síncope, principalmente se for uma causa cardíaca. Eu falo que síncope tem que ser investigada, por mais que, né, que achamos que essa síncope foi ocasionada por uma crise conversiva, né, por um quadro psicológico, uma notícia, eu acho que ela tem que ser investigada, tem que passar por uma avaliação médica, né? E o médico, a conduta médica vai ver se vai precisar de encaminhar para o neurologista ou para o cardiologista, ou se ele vai mesmo pedir aqueles exames ali para poder já ver se é uma falta de oxigenação, o que está ocorrendo nesse paciente. Vocês vão ouvir falar muito em dois termos na sala de urgência e emergência, principalmente, síncope e hipotímia. A síncope, pessoal, é um termo totalmente, e é um conceito totalmente diferente da hipotímia. A síncope, como eu já falei, é uma perda de consciência rápida e súbita por causa de uma falta de oxigenação cerebral. A lipotímia é o primeiro grau de síncope. Ela vai ser geralmente acompanhada por uma palidez, uma sudorese, uma vertigem, até mesmo zumbido nos ouvidos. Quem tem problema de labirintite é muito comum, né, ter esse episódio de lipotímia, porque vai ter alteração de uma pressão arterial, geralmente a pressão arterial vai cair, vai dar um quadro de hipotensão, e com isso vai acompanhar com um sintoma de sudorese, de palidez cutânea, né? Então, isso é o conceito de lipotímia. Sempre ele vai ser acompanhado por algum outro sintoma. Diferente da síncope, que ela vai acontecer repentinamente, a pessoa às vezes vai ficar desacordada por segundos, ou às vezes até um minuto, e aí a pessoa vai acordar, pode ser que acorde confusa, mas ela não vai ter sinais e sintomas associados com essa perda de consciência. Já a lipotímia, ela vai sempre estar associada a algum outro sintoma, geralmente com um quadro de hipotensão, principalmente ortostática, tá? Então, é a impressão angustiante que vai desmaiar. A pessoa sente aquela sensação de desmaio.
ela geralmente te avisa, ai, tô passando mal, tô com muito mal-estar, tô nauseada, né? Principalmente quando a pressão cai. O quadro de hipotensão, ele geralmente, ele avisa, né? A pessoa sabe, vai sentir aquela sensação de desmaio, ou até mesmo ele vai sofrer uma lipotímia antes de sofrer uma crise convulsiva. É muito comum isso acontecer na situação de urgência e emergência, né? Mas, de fato, isso raramente acontece. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não dá tempo para a pessoa se sentir angústia. Pode acontecer? Pode, de você pegar o vítima de lipotímia, de falar com sensação de desmaio, tá? Mas muitas das vezes já vai vir a sudorese, a hipotensão, a palidez cutânea, e a pessoa vai desmaiar repentinamente. Pode ocorrer também a lipotímia, né, devido à emoção, muito comum, tá? Trotes, né, em velórios, perda de algum ente querido, e por súbita modificação da posição deitada para a posição vertical. Então, isso é muito comum, né, a ocasionar, acontecer, principalmente em idoso, a hipotensão ortostática, então, com isso, vai vir a acontecer a lipotímia, um desmaio, acompanhado de uma sudorese. A classificação etiológica disso tudo, né, pode ser por causa de uma redução súbita da PA, que é hipotensão ortostática, redução súbita do débito cardíaco, paciente que está numa bradicardia, numa taquicardia, uma taquiarritmia, uma bradiarritmia, por causa de alguma obstrução do fluxo, né, do coração, por exemplo, ou do fluxo sanguíneo, que seja cerebral, por causa de alguma disfunção miocárdia, né, principalmente valvular, é muito comum acontecer essa síncope. O aumento súbito da resistência cerebrovascular, né, pode ser por causa de uma enxaqueca, uma hipertensão intracraniana, principalmente nos TCS, ou por causa de uma hiperventilação. Também está relacionado no quadro do sistema metabólico, né, as hipoglicemias, as hiperglicemias, então tudo isso vai ocasionar síncope, o desmaio. As psicogênicas, principalmente, né, as síndromes conversivas psicomotoras, foi o que eu falei, pode sim acontecer uma síncope, um desmaio em vítimas com crises conversivas, né, por problemas psicológicos, principalmente em adolescentes. Infecciosas, por quadros febris, até mesmo sépticos também vai ocasionar, principalmente a lipotímia. E doenças arterial cerebrovascular, por exemplo, a arteriosclerose carotídea, né, o entupimento das veias da artéria carótida, né, o pulso carotídeo. Isso pode vir também, esse comprometimento de falta de oxigenação cerebral, porque está obstruída por causa dos ateromas das placas gordurosas, e aí com isso vai ocasionar essa lipotímia. Então, quais são os sintomas disso tudo? Pode vir acompanhado de tonteira, mal-estar, palidez cutânea, sudorese, cansaço, náusea, vômito, e até mesmo por visão turva. A pessoa vai relatar para você uma sensação de desmaio, que muito raramente acontece, principalmente na síncope, mas pode vir a acontecer da pessoa ter essa sensação de desmaio, essa visão turva, escurecida, te avisar, eu vou desmaiar, a sensação, não estou enxergando nada, está rodando tudo. Você vai ouvir falar muito nisso. Então, como seria o diagnóstico da síncope da lipotímia, né? Muito simples, através de uma história clínica, né? O exame clínico, neurológico, eles são necessários para equacionar corretamente o episódio da inconsciência. Então, são necessários, quando pertinente, diversos exames que vão desde um simples hemograma e dosagens de glicose até uma ressonância magnética. Então, vai depender, né, qual grau foi essa síncope, se foi uma síncope repentina, né, repetida várias vezes, ou se foi uma única síncope, se esse paciente já tem alguma morbidade, né, um diabetes, uma hipertensão, já tem talvez até passado de algum AVC isquêmico ou hemorrágico, então isso tudo vai depender para poder da história clínica do paciente, para poder ver quais os exames necessários e fechar o diagnóstico dessa síncope ou de uma lipotímia. Os casos mais graves, especialmente doenças de origem cardíaca, requerem uma atenção bem maior. Então, eu falo que uma síncope ela tem que ser muito bem avaliada, porque se for de origem cardíaca,
pode ser que esse paciente esteja evoluindo para um IAM, uma angina, né? Ou até mesmo algum outro problema valvular. Então, pode ser várias coisas relacionadas à origem cardíaca. Então, como que é feito o atendimento à vítima de desmaio? Eu, principalmente se tiver nas minhas condições de ajudar, eu, se possível, deitar esse paciente e elevar as pernas, tá? Colocar na almofada debaixo dos membros inferiores, ou você mesmo pegar essa perna e elevar, porque você vai ajudar a movimentação da circulação sanguínea. Então, com isso, a vítima vai voltando o seu nível de consciência com mais rapidez. Afrouxar roupas, elevar os membros inferiores, realizar avaliação primária e secundária, né? Ver qual foi o motivo, a causa, se já tem a lista, você já sabe diagnosticar a causa desse desmaio, se foi por motivo de alguma confusão naquele local, discussão familiar, por exemplo. Muito comum briga de marido e mulher, ocasionar esse tipo de episódio nas mulheres. Avaliar os sinais vitais, né? Principalmente checar pulso, frequência respiratória, frequência cardíaca, a saturação oxigênio, né? A saturação da oximetria, por exemplo, para ver se foi uma queda de oxigenação no cérebro, né? Talvez pré-cardíaco. Então, temos que avaliar isso tudo. Oferecer oxigênio também, se necessário, às vezes está com uma queda de saturação, uma frequência cardíaca alterada, ou talvez uma frequência respiratória, uma taquipneia, por exemplo. Então, às vezes é preciso fornecer um oxigênio para poder aliviar, né, essa pessoa, melhorar essa oxigenação e não acontecer de novo esse desmaio. Retirar a vítima de ambientes fechados. Eu falo que vítimas que sofrem síncopes lipotímicas, elas têm que ser ventiladas, ambientes arejados. Se houver vômito, eu nunca vou levantar essa vítima, vou sempre lateralizar a cabeça da vítima para poder evitar essa aspiração, porque se eu deitar essa vítima totalmente de costas para ela vomitando, ela vai broncoaspirar, vai, né, vomitar e esse broncoaspiração vai voltar para o pulmão, então isso pode ocasionar uma pneumonia broncoaspirativa e para um CTI, talvez nem sair da intubação por causa dessa broncoaspiração pulmonar. Então, ao recuperar essa vítima, eu tenho que sentar e pedir ela para respirar profundamente. Puxar o ar várias vezes para ela poder, né, oxigenar melhor esse pulmão, né? Fazer com que o pulmão mande oxigênio para todos os órgãos vitais. Então, qual a melhor prevenção de um desmaio? Né? Caso sinta-se mal-estar, evitar local sem ventilação adequada, manter a cabeça abaixo dos joelhos quando essa vítima estiver sentada. Isso também pode ser feito se você não tiver condições de deitar essa vítima e levar os membros inferiores, que eu acho que é uma posição melhor, mais segura. Claro que se for uma vítima de trauma, não vou ter que avaliar, não ter que, dependendo do trauma, eu não vou poder levar os membros superiores e nem vou poder abaixar a cervical, a cabeça, o crânio, né? Porque se tiver risco de uma lesão cervical, eu vou complicar mais o quadro dessa vítima. A hidratação adequada, principalmente em dias mais quentes, porque dias quentes, principalmente em idosos, pode ocasionar desidratação e isso pode vir a ocasionar, né, a evolução da síncope, da lipotímia. Então, se a vítima estiver consciente, já com a melhora do quadro ali, conversando, orientada, Glasgow 15, eu posso sim fornecer o líquido para essa vítima dar uma hidratada, né, uma melhorada naquele quadro mal-estar. E também o uso de meias elásticas pode ser indicado. Geralmente isso é indicação médica. Ele pode ver que esse paciente, você talvez pode estar com um comprometimento vascular ali, então geralmente é muito utilizado, principalmente em idosos, essas meias elásticas, para poder ativar a circulação sanguínea e evitar esses tipos de episódios de síncope ou hipotímia em idoso. E aí nós temos as emergências, né, provenientes da síncope. Por isso que eu gosto de falar um pouco desse desmaio antes das outras doenças. Por quê? Porque ela é uma consequência, né? As doenças, elas são consequência, talvez, desse sintoma. Esse sintoma pode estar me dando um diagnóstico de uma doença importante que precisa ser diagnosticada, né, precocemente para ser melhor tratada e aumentar a sobrevida desse paciente.
Então, o infarto agudo do miocárdio, hoje nós vamos ver só a parte 1, ele é um pouquinho extenso. Gosto de falar muito do infarto, porque eu acho que é uma das ocorrências que mais atendemos no pré-hospitalar, principalmente e nas salas de urgências dos prontos atendimentos. Então, uma das principais coisas que nós temos que saber, né, do IAM é a abordagem da dor torácica. Geralmente, essa abordagem, esse IAM ele acontece pode ser por causa de uma dissecção aórtica, por causa de um pneumotórax, de uma pericardite, de um tromboembolismo pulmonar, né, que é a TEP. Uma dor muscular também pode ocasionar essa dor torácica, e também por causa da angina e do próprio infarto do agudo do miocárdio. Então, isso aqui tudo pode me ocasionar uma dor torácica. Então, eu tenho que saber se essa dor torácica ela está relacionada à cardíaca, está relacionada né, a pulmonar, está relacionada a alguma dor muscular. O SAMU é muito acionado por uma dor torácica. Então, essa dor torácica ela tem que ser muito bem avaliada. Às vezes, ela é muito bem questionada até pelo telefone para ver se realmente é caso de uma ambulância, porque o infarto ele tem que ser atendido precocemente. Porém, a dor torácica, principalmente de muscular, né? Eu falo que tem até a dor torácica por gases, às vezes a pessoa não está conseguindo eliminar os gases, né? Com muita flatulência, ela pode, os gases não saindo, ele vai pressionar o estômago ali e vai pressionar a caixa torácica. Então, com isso, pode vir da dor torácica. Então, essa abordagem da dor torácica ela tem que ser muito atenciosa e tem que ser muito específica, para poder ver se realmente é uma dor do infarto, uma dor típica. Quando a gente fala que é uma dor típica, torácica típica, é porque essa dor está relacionada ao infarto agudo do miocárdio. Quando eu falo que é uma dor torácica atípica, vocês vão falar muito isso, porque não é uma dor torácica relacionada a cardíaco, tá? É uma dor torácica relacionada a uma pericardite, talvez até por causa de um pneumotórax, ou talvez até mesmo por uma dor muscular ou uma dor de flatulência mesmo, por emissão de gases. A dor torácica isquêmica, segundo o Nesco, que é um autor de um artigo, que escreveu um artigo sobre essa descrição clássica da dor torácica, na síndrome coronariana aguda, é de dor de desconforto. Ele relata que geralmente uma dor torácica isquêmica, quando está lesionando alguma área cardíaca ali por falta de oxigenação, ela vai ocasionar desconforto, queimação, ou até mesmo uma sensação opressiva localizada na região precordial ou na região retroesternal. Geralmente ela é relacionada mais nesse meio nosso aqui, né? Vai irradiar para o membro superior esquerdo, para o ombro e braço, principalmente, né? Esquerdo. O braço direito pode ser que venha dor? Sim, não podemos descartar vítimas com irradiações de formigamento, principalmente do braço direito, não podemos descartar que não seja um IAM, porque eu já vi casos de IAM que a vítima tinha essa queimação no estômago, até mesmo cefaleia, né, aperto aqui no pescoço, parece que estava se sentindo sufocado, porém tinha uma irradiação para o braço direito. Então, a gente não suspeitou tanto infarto porque estava no braço direito. Geralmente, irradia para o braço esquerdo porque é o lado do nosso coração, o lado do coração mais se centraliza. Com isso, ela pode ser acompanhada frequentemente de diaforese, náusea, vômito ou dispneia. Então, o que acontece? A dor torácica isquêmica, né, do infarto, geralmente eu falo que ela dá muito uma dor torácica irradiada, principalmente para o braço esquerdo, mas também uma dor em aperto. Geralmente ela aperta, a pessoa parece que está pegando o coração, está apertando, está pesado aquilo. Então, vocês têm que ter uma noção qual que é a diferença de uma dor torácica isquêmica para uma dor torácica que não é isquêmica. A dor pode durar geralmente de alguns minutos e ceder, vai depender do tipo da área que está ali, né, necrosada, a área que está faltando oxigenação. Como nos casos de angina estável, né, a dor cardíaca ali, isquemia, ela é a angina ela é
ocasionada, o conceito de angina é de dor, é a dor miocárdia, ou então essa dor torácica isquêmica pode vir a acontecer por mais de 30 minutos. Geralmente já é um infarto mais prolongado, essa vítima já está infartando, está com um infarto mais grave, uma área miocárdia ali maior, né, isquêmica ali, maior necrosada por falta de oxigenação. O paciente pode apresentar uma queixa atípica como mal-estar, indigestão, fraqueza ou apenas sudorese sem dor, tá? Então, a dor torácica atípica, geralmente, ela vai ocasionar mal-estar, uma indigestão, uma fraqueza ou somente uma sudorese, tá? Não vai ter uma dor mesmo ali, atípica de externo, irradiando para braço, sufocamento no pescoço, aperto no pescoço, ou até mesmo uma queimação, sensação ali de dor epigástrica, por exemplo. Então, a síndrome coronária aguda, que é a SCA, nós temos a associação da angina com o infarto. Quando vocês virem falar a síndrome coronariana aguda, muito comum ver falar muito disso com os cardiologistas, nas hemodinâmicas, né? Pode ser que vocês trabalhem hemodinâmicas, então, são os tipos de angina. É uma angina estável, é uma angina instável, é uma angina prismetal, vocês vão ouvir falar. A angina estável, geralmente esse paciente tem essa dor repentina e melhora no repouso ali, né? E já a angina instável, ela é associada com alguns outros sintomas, alteração, né, de uma frequência cardíaca, da pressão arterial. Ela também é associada com sudorese, náusea, vômito, com vários outros sintomas. Já a angina prismental, né, ela pode ser geralmente a angina que é ocasionada por placas de ateromatosas, placas de ateroma, alteração, né, do colesterol, por exemplo. É o paciente que tem muita placa de gordura, muito ateroma nas artérias ali, então vai levar a isquemia miocárdio grave. Essa angina prismental geralmente surge subitamente, né, mesmo a pessoa estando em repouso. Ela é imprevisível, uma dor que vem repentinamente, geralmente uma duração menor que 20 minutos, essa angina prismental. Não desaparece com nenhum tipo de medicamentos, nitratos da vida, né, que vocês vão ver muito aí nos prontos atendimentos. E ela pode apresentar outros sintomas associados, como falta de ar, mal-estar, sudorese, a dispneia é muito associada com a dor e mal-estar. Talvez venha até a náusea junto aqui. Então, isso é classificado como angina de crise mental. Geralmente, essa angina é muito difícil de ser diagnosticada, e o exame mais adequado para fechar o diagnóstico dessa angina é a cintilografia, tá? São os exames mais importantes de angina. Geralmente ela é feita com alguma medicação, usa os contraste para poder ver, né, o calibre das veias ali miocárdica, né? Ou até mesmo ela é realizada, né, com o uso de algum esforço físico, assim como é muito utilizado os testes ergométricos, o ecocardiograma também dá para diagnosticar se qual tipo de angina que esse paciente está apresentando. Porque, na verdade, a falta de oxigênio, ele manifesta, né, com forte dor torácica. A angina, ela dura, em média, de 1 a 5 minutos, quando é uma angina estável, tá? Pode vir associado com suor, náusea, né? E talvez vai ser aliviado com repouso ou medicação específica, algum vasodilatador, alguns nitratos da vida. Então, geralmente, a angina é mais fácil de ser diagnosticada. Porque os vasodilatadores, eles aumentam o calibre dos vasos, né? E com isso, vai alongar essas fibras musculares cardíacas. Então, vai fazer com que a circulação volte normalmente nos batimentos e vai fazer com que o coração volte a trabalhar normalmente. Por isso que ela tem esses vasodilatadores quando são utilizados, por exemplo, a hidralazina, as isosorbidas, que são o Zordil, minoxidil, a nitroglicerina,
esses medicamentos, eles são muito utilizados e geralmente eles dão um efeito muito rápido, porque vai relaxar, né, aumentar o calibre dos vasos, os ateromas vão andar com mais facilidade, vai parar de obstruir aquilo ali, e aí vai alongar essas fibras musculares, né, cardíaca, e aí vai fazer com que o coração bombeie sangue normalmente. Então, a síndrome coronária aguda, aqui vocês podem ver, né, a anatomia cardíaca. Nós temos as artérias coronárias, geralmente é muito comum quando essa parte ela está, né, o músculo cardíaco, ele morreu, que a gente fala, ocasionou, aconteceu essa isquemia, né, necrosou, faltou oxigenação, já vai vir essa dor, essa angina, né, geralmente, ou dependendo da área o tamanho que foi necrosado, que está faltando oxigenação, por causa de coágulos, né, de ateroma, placa de colesterol, que são isso que chama ateroma, e vários ateromas a gente vai chamar de arteriosclerose. Então, com isso, vai entupir os vasos, vai bloquear a passagem de sangue e vai ocasionar essa isquemia cardíaca aqui nessa região. Dependendo da região, esse paciente já vai ter ou um infarto agudo do miocárdio repentinamente, ou ele vai, ou dependendo da região, ele vai começar a sentir dor, se ele procurar ajuda, pode ser que ainda é tempo dele recuperar, fazer um cateterismo para desobstruir, às vezes usar algum tipo de stent, né? Ou alguma medicação, que são as medicações vasodilatadoras, né? Que são os nitratos, o isordil, a hidralazina, etc. Então, com isso, pode ser que o atendimento precoce vai resolver o problema desse paciente. Porque vocês podem ver que o músculo de um coração saudável, ele, né, ele não vai ter a parte necrosada, não vai ter nada cianótico aqui. Então, com isso, vai ocasionar angina e evoluir para o infarto agudo do miocárdio. Então, a angina é o estreitamento da artéria que irriga o músculo cardíaco, né? Então, nós temos as artérias aqui que irrigam todo o coração, parte externa ali do miocárdio, né? Então, aqui vai ou ocasionar talvez o estreitamento ou até mesmo a obstrução dessa artéria, que pode vir a dar o IAM, ou pode vir só estreitar por causa de placas de ateroma e vai ocasionar dor, falta de ar, às vezes até uma síncope, porque isso aqui já está estreitando, e se a vítima não procura ajuda, não faz alguns exames para ver o que está acontecendo, pode ser que com o tempo ela vai só estreitando, estreitando, vindo dores e voltando, vindo dores e melhorando, e aí pode ser que com o tempo ele tenha um infarto e não tenha mais o que fazer. Por isso que dor torácica ela tem que ser avaliada também, a síncope tem que ver avaliada. Por quê? Porque o estreitamento dessa artéria por causa de placas de gordura, de ateroma, pode ocasionar a falta de oxigenação e vir dar uma síncope, desmaio nessa pessoa. Então, sinais e sintomas, já falei aqui várias vezes, né? Dor por causa de algum esforço, por causa de alguma emoção. Geralmente ela é de curta duração, melhora com o uso de vasodilatadores. Qual a nossa conduta, né? Manter a vítima em repouso, monitorar os sinais vitais, transportar ao hospital, principalmente com o O2, porque isso é importante. Eu falo que síncope é muito interessante, por mais que a vítima esteja com uma saturação abaixo de 94%, é importante você colocar um cateter nasal que seja 1 litro por minuto, né? Geralmente, se for no pré-hospitalar, já é protocolo de se utilizar, ou o próprio médico vai te orientar, até mesmo nas salas de urgência, até fazer um eletro, fazer algum exame hemograma para ver se esse paciente está realmente tendo algum problema, comprometimento cardíaco. Então, por hoje é só. A parte 2 IAM nós vamos ver mais na próxima aula, tá? E eu deixei essa mensagem aqui de carinho, né, para vocês refletirem, que estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Vamos ter fé, né? Iniciando essa aula hoje, que nós temos uma notícia maravilhosa, né, que dessa semana que as vacinas chegaram. Então, daqui a pouco estamos, se Deus quiser, todos imunizados. E eu falo que essa frase de Coríntios, né, versículo 16, 13, nós
eu acho que ela é muito importante, eu gosto muito dela, porque a gente tem que manter firme na fé em Deus, termos coragem, sermos fortes para encarar, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo. E logo, logo isso vai passar, essa vacina já chegou, vamos todos ser imunizados e vamos poder voltar, né? Creio que talvez, tomara, né, que a partir do segundo semestre nós voltaremos nas aulas presenciais para podermos nos encontrar, ter o nosso afeto, nosso carinho, né, nosso abraço ali presencialmente. Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e um grande abraço a todos.